Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, de volta a esta tribuna, no dia de hoje, mais uma vez, a terceira vez. Eu gostaria aqui de comentar, não poderia deixar de comentar aqui neste meu último pronunciamento de hoje, a matéria publicada na Folha de São Paulo, né, cujo título é o seguinte: Assembleia cria CPI que nem o autor se lembra de ter pedido. Na verdade, a Folha de São Paulo tem repercutido já, nesses 2 meses, de janeiro e fevereiro, algumas denúncias que, historicamente, nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa em relação à obstrução das CPIs. Nós propomos aqui várias CPIs para investigar as graves denúncias de corrupção do governo estadual. Já propomos aqui a CPI da educação, a CPI da segurança pública, a CPI do metrô, a CPI da DERSA, a CPI do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, a CPI de FDE, que é a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, a CPI dos pedágios e tantas outras que foram apresentadas principalmente pelos deputados que não são da base de sustentação do governo. Mas, no entanto, nós não tivemos êxito em nenhuma delas. Muitas foram abortadas já no próprio requerimento, porque nós temos que apresentar um requerimento com 32 assinaturas. E hoje, exatamente hoje, com a nova configuração aqui da Assembleia Legislativa, nós somos praticamente apenas 24 ou 25 deputados não alinhados, deputados de oposição, deputados que fiscalizam de fato o governo estadual, deputados que não têm cargos no governo, não têm benesses, não têm emendas parlamentares a mais, e por isso que nós fiscalizamos, nós não estamos vinculados à estrutura governamental. Então, as nossas CPIs não tiveram êxito até agora. E a Folha de São Paulo está repercutindo um pouco essas denúncias históricas que nós já estávamos fazendo há um bom tempo. O fato é que as CPIs existentes aqui na Assembleia Legislativa são CPIs cosméticas, são CPIs para inglês ver. Não tem nenhuma função específica. A função específica dessas CPIs é no sentido de obstruir as CPIs para investigar o governo. O fato é que essas CPIs demandam trabalho dos deputados, custa dinheiro, e dinheiro do contribuinte, e o eleitor que elegeu os deputados aqui, ele deseja e exige uma atuação mais firme e mais afirmativa dos deputados. Agora, nós temos aqui CPIs que representam um verdadeiro absurdo, como, por exemplo, as 3 que foram apresentadas agora, que devem entrar depois do Carnaval, já em vigência, a CPI, por exemplo, da venda de autopeças. O que a Assembleia Legislativa tem a ver com venda de autopeças, senhor presidente? A outra, mais ridícula ainda, a pesca predatória. A Assembleia Legislativa vai investigar a pesca predatória. E uma outra, investigar as empresas de telemarketing. Sem contar as que estavam aqui em vigor, e algumas estão ainda, como, por exemplo, a CPI da reprodução assistida, ou mesmo a CPI do consumo abusivo de álcool, do programa de juros no comércio, a CPI da TV por assinatura, ou mesmo a CPI, essa última, dos serviços odontológicos, senhor presidente. Então, um absurdo total, isso desmoraliza a Assembleia Legislativa de São Paulo. O Parlamento paulista está sempre sendo criticado porque o Parlamento dá razão. Ele apresenta muitos motivos para ser criticado, não só pela população e até pela imprensa, sendo que 2 dessas CPIs aqui, a do consumo abusivo de álcool e do programa sobre juro no comércio, elas nem apresentaram, já foram encerradas e nem apresentaram relatório. E teve uma outra aqui que não teve nem presidente, que foi a CPI dos serviços odontológicos, ou seja, nem foi instalada direito, não tinha nem presidente. É um absurdo, é uma afronta
a população, que elege deputados para fiscalizar o executivo, que elege deputados para legislar e para representar os interesses da população. Então, são CPIs cosméticas que representam verdadeiras farsas aqui dentro da Assembleia Legislativa. Enquanto isso, as CPIs que deveriam investigar o governo e propor soluções para resolver os graves problemas da educação, da saúde, da segurança pública, do serviço, do sistema prisional, são todas obstruídas pela base de sustentação do governo. Então, é por isso que nós, senhor presidente, não avançamos aqui na Assembleia Legislativa, uma Assembleia esvaziada, que perdeu a sua função, a sua importância, que não é mais protagonista dos grandes debates e da apresentação de grandes propostas para a população. E sem contar, é lógico, concluindo, senhor presidente, já estou encerrando aqui o meu tempo, e sem contar também, eu não posso deixar aqui de registrar, a nossa indignação com a falta de aprovação de projetos. Nós temos mais de 600 vetos para serem discutidos e derrubados, e eles não foram, não entraram na pauta. Nós temos vários projetos já prontos para serem votados, principalmente projetos dos deputados e das deputadas. Também não se vota nada aqui na Assembleia Legislativa, é uma letargia, é um marasmo total. Aqui não tem produção nem de aprovação de projetos importantes para a população. Nós aprovamos aqui porque os projetos não caem no plenário, os projetos dando nomes em escolas, em viadutos e datas comemorativas, como projetos que tramitam aqui, que também representam uma afronta para a população. Eu quero registrar aqui, por exemplo, 3 projetos. Tem um projeto de lei aqui tramitando que institui o Dia do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Olha, absurdo total. O Dia do Instituto do Fernando Henrique Cardoso. Tem uma outra data aqui instituindo o Dia do Instituto Lula. E uma outra aqui que institui o Dia do PSD, esse Partido Novo do Kassab. Que importância tem isso para a população do Estado de São Paulo, que sustenta a Assembleia Legislativa com o dinheiro dos impostos. A Assembleia Legislativa consome mais de 800 milhões de reais do erário público, do orçamento do Estado de São Paulo, do dinheiro que você, contribuinte, está pagando. E os deputados apresentam esses projetos aqui, que são financiados, na verdade, com o seu dinheiro, você que está nos assistindo agora. Então, a Assembleia Legislativa vai criar o Dia do Instituto Fernando Henrique Cardoso, o Dia do Instituto Lula, o Dia do PSD. Absurdo total. Então, por isso que a Assembleia Legislativa merece as críticas que vem recebendo. E nós, fazendo o último apelo, senhor presidente, nós queremos, nós do pessoal não só criticamos, nós temos muitos projetos aqui, muitas propostas, eu cito só um para encerrar. Nós queremos aprovar o nosso projeto, que é o projeto 517, de 2007, que acaba definitivamente com a superlotação de salas na rede estadual de ensino, que tanto tem prejudicado o trabalho dos professores e a aprendizagem dos nossos alunos. É um projeto que já foi aprovado em todas as comissões, está pronto para entrar aqui em votação, mas não tem o apoio aqui da base de sustentação do governo, porque o governo não investe em educação pública de qualidade do nosso Estado e muito menos no magistério paulista.